Olá, Fabrício Venâncio aqui. Se eu te dissesse que existe um código simples, direto e extremamente poderoso, conhecido por algumas das mentes mais brilhantes da história, e que você pode testar hoje à noite, antes de dormir, você teria coragem de fazer. Porque o que eu vou te mostrar agora não é teoria bonita nem conversa motivacional. É um método prático que mexe diretamente com o seu subconsciente e com o campo que organiza a sua realidade. E ele funciona rápido, assustadoramente rápido. O que poucas pessoas sabem é que a ciência já provou há décadas que o universo não responde ao esforço nem ao desejo desesperado. Ele responde à frequência. E frequência não é opinião, é dado, é padrão. Tudo vibra. Seu corpo vibra, seus pensamentos vibram, suas emoções vibram. E quando você entra em certos padrões específicos, a realidade começa a se reorganizar quase automaticamente. Nikola Tesla já dizia que se você entendesse a magnificência dos números 3, 6 e 9, teria a chave do universo. E ele não estava falando de matemática comum, ele estava falando de estrutura vibracional, de como a energia se organiza, de como os ciclos se fecham, de como a vida responde a padrões repetidos com intenção. O que quase ninguém te explica é que o seu corpo já conhece esse código. Seu coração bate em padrões rítmicos, sua biologia segue ciclos, seu cérebro entra em estados específicos ao longo do dia. O problema não é falta de poder, é falta de direção consciente desse poder. Você vive no piloto automático, repetindo padrões mentais antigos, enquanto tenta criar algo novo. Isso nunca funciona. Existe um estado do cérebro em que a resistência cai. Um estado em que aquela voz crítica, sabotadora que diz "isso não vai dar certo", simplesmente fica em segundo plano. Esse estado é o que a ciência chama de estado teta. Ele acontece naturalmente antes de dormir e logo ao acordar. É ali que o subconsciente fica aberto. É ali que novas instruções entram sem briga. E é exatamente por isso que o método que eu vou te ensinar hoje funciona. Porque ele não tenta convencer a sua mente lógica. Ele ignora o debate. Ele fala direto com o lugar onde as mudanças reais acontecem. Não com esforço, mas com repetição consciente, com intenção clara, com emoção alinhada. O que você vai aprender aqui não exige fé cega. Exige teste. 3 dias, 72 horas. É isso. Você não precisa acreditar em mim. Você só precisa fazer. Porque quando você aplica um padrão correto, o resultado não depende da sua opinião. Ele acontece por coerência. Então presta muita atenção, porque no próximo passo eu vou te mostrar exatamente como usar esse código de forma prática, simples e segura e por que escrever. Repetir e sentir da forma certa muda completamente o jogo da manifestação. Agora deixa eu te mostrar por que esse método funciona de verdade e não como mais uma promessa vazia. Tudo começa entendendo como o seu cérebro opera ao longo do dia. Quando você está acordado, correndo, resolvendo problemas, lidando com pressão, seu cérebro está majoritariamente em ondas beta. É o estado da sobrevivência, do controle, da análise. É útil, mas é o pior estado para criar algo novo. Quando você começa a relaxar, essas ondas desaceleram. Você entra em alfa. Já existe mais abertura, mais criatividade, mas ainda tem filtro, ainda tem julgamento. Agora, quando você entra no estado teta, aquele momento entre estar acordado e apagar, algo fundamental acontece. O guarda da porta sai do posto. A mente crítica desliga. O subconsciente fica exposto. E o subconsciente não argumenta. Ele aceita e executa. É exatamente por isso que hábitos se formam dormindo, traumas se consolidam à noite e padrões emocionais se repetem sem você perceber. A maioria das pessoas programa a própria vida de forma inconsciente todos os dias, simplesmente revivendo preocupação, medo e frustração antes de dormir. O método 369 faz o oposto. Ele usa esse mesmo portal, mas de forma consciente, e aqui entra a parte que muda tudo. Repetição em sequência cria identidade. Não é a frase em si que transforma, é o padrão. Quando você escreve algo 3 vezes à noite, 6 vezes durante o dia e 9 vezes antes de dormir novamente, você está criando um ritmo, um ciclo fechado, um sinal claro para o subconsciente de que aquilo não é um pensamento passageiro.
é uma instrução. Escrever à mão é essencial porque envolve o corpo inteiro no processo. A escrita ativa áreas do cérebro que o digital não ativa. Você não está só pensando, você está gravando. Quando você escreve devagar, sentindo cada palavra, o corpo entra no processo. A emoção entra no processo. E emoção é o combustível da manifestação. O horário também não é aleatório. À noite você planta a semente. Durante o dia, no pico da sua energia, você rega. E à noite novamente você sela. 3, 6 e 9 não são números místicos soltos. Eles representam início, expansão e conclusão. A energia entra, se fortalece e se fixa. E, quando você adiciona a voz ao processo, tudo se intensifica. O som é vibração pura. Quando você fala aquilo em voz alta, mesmo que em sussurro, você está emitindo ondas físicas no espaço. Seu corpo ouve, seu cérebro registra, o campo responde. Palavra, som e emoção juntos formam um comando completo. É por isso que pessoas comuns têm resultados rápidos com esse método. Não porque são especiais, mas porque pela primeira vez estão usando o mecanismo correto. Não estão pedindo, estão instruindo. Não estão esperando, estão assumindo. E quando você assume algo repetidamente, o seu comportamento muda, sem esforço. Suas escolhas mudam, seu foco muda e a realidade acompanha. No próximo ponto eu vou te mostrar por que esse método não funciona para quem faz de qualquer jeito e por que a emoção certa é o detalhe que separa quem tem resultado de quem diz que não funcionou. Agora presta atenção, porque aqui está o ponto onde a maioria falha sem perceber. O método não funciona para quem faz no automático. Não funciona para quem escreve por escrever, como se estivesse pagando uma promessa ou cumprindo uma obrigação. O universo não responde ao gesto vazio. Ele responde ao estado interno que acompanha o gesto. Quando você escreve a frase, o que importa não é a caligrafia perfeita nem a frase bonita. O que importa é quem você está sendo enquanto escreve. Se você escreve pensando tomara que funcione, você está vibrando dúvida. Se escreve pensando isso é minha última tentativa, você está vibrando desespero. E o campo não entende palavras, ele entende frequência. Ele vai responder exatamente a isso. A emoção correta não é ansiedade, nem empolgação exagerada. É naturalidade. É aquela sensação simples de isso faz sentido, como quando você pensa em algo que já é seu. Você não fica tenso nem eufórico, você só reconhece. É esse estado que você precisa aprender a acessar enquanto escreve. Não é fingir, é ajustar. E aqui tem uma virada importante. O método 369 não serve para você convencer o universo. Ele serve para te alinhar. Porque quando você repete algo com presença, seu sistema nervoso começa a aceitar aquilo como verdade possível, depois como provável, depois como familiar. E quando algo se torna familiar internamente, a realidade começa a se reorganizar para confirmar. É por isso que os resultados muitas vezes vêm de formas inesperadas. Você não força o caminho. Você muda o estado. E o estado muda as escolhas, as percepções, os encontros. O universo não cria do nada. Ele rearranja o que já existe. Mas você só enxerga o que está compatível com a sua frequência atual. Muita gente diz, eu fiz e nada aconteceu. Mas quando você observa de perto, a pessoa continuou reclamando o dia inteiro, se definindo pela falta, reforçando o velho padrão emocional. A escrita foi um evento isolado, não virou estado. E sem estado não há sustentação. Por isso, durante esses 3 dias, o convite é simples. Observe como você se trata. Observe como você fala consigo mesmo. Observe como você reage quando algo não sai do jeito que você espera. Você não precisa ser perfeito. Só precisa perceber quando está saindo do eixo e voltar. Voltar para a frase. Voltar para o sentimento. Voltar para a decisão interna. O método funciona porque cria coerência. Coerência entre pensamento, emoção e ação. E quando essa coerência começa a se instalar, você sente algo diferente. Uma calma estranha. Uma confiança sem explicação. Um silêncio interno maior. Esse é o primeiro sinal de que o código começou a rodar. E quando esse silêncio aparece, é porque a mente parou de sabotar e o subconsciente começou a trabalhar. É aí que as sincronicidades surgem, não como fogos de artifício, mas como encaixes. Uma ligação, uma ideia, um convite, uma resposta que antes não vinha.
é o campo respondendo à nova instrução. No próximo ponto, eu vou te mostrar por que o teste das 72 horas é tão decisivo e por que a maioria das pessoas desiste exatamente antes da realidade começar a se mover. Aqui entra algo decisivo, porque o teste das 72 horas não é aleatório. Ele existe porque é exatamente esse o tempo médio que o subconsciente leva para começar a reorganizar padrões antigos quando uma nova instrução é repetida com coerência. Nos 2 primeiros dias, a mente ainda tenta resistir. Ela testa, ela provoca, ela tenta te puxar de volta para o velho normal. É aí que muita gente desiste. No primeiro dia, você geralmente sente empolgação. No segundo, surge dúvida. No terceiro, o ego entra em pânico. Ele começa a dizer que nada está acontecendo, que isso é perda de tempo, que você já tentou coisas demais. E é exatamente nesse ponto que a maioria quebra o ciclo. Não porque o método não funcionou, mas porque a identidade antiga se defendeu. Toda mudança real gera reação interna, sempre. O subconsciente não gosta de perder o controle. Quando ele percebe que um novo padrão está sendo instalado, ele puxa memórias, medos e distrações para tentar te manter no conhecido. Isso não é sinal de fracasso, é sinal de que algo está sendo mexido na base. Se você sustenta o método mesmo assim, algo começa a virar. Não necessariamente fora ainda, primeiro dentro. A forma como você reage muda. Você começa a responder diferente. Começa a não se afetar tanto. Começa a sentir menos urgência. E isso é fundamental, porque urgência é escassez disfarçada. Quando a urgência cai, o campo se abre. Muita gente espera que o resultado venha como um evento grandioso. Às vezes vem, mas na maioria das vezes ele vem como reposicionamento. Uma ideia que você não tinha. Uma conversa que antes você evitaria. Uma oportunidade que você enxergaria como pequena, mas que agora você percebe como porta. A realidade começa a te testar de outro jeito. É aqui que entra a maturidade. Porque o universo responde, mas não no formato infantil que o ego imagina. Ele responde reorganizando o tabuleiro. E se você estiver atento, você percebe. Se estiver distraído esperando um milagre cinematográfico, você perde o movimento. Por isso o compromisso das 72 horas é tão importante. Não é para provar nada para o universo. É para provar algo para você mesmo. Que você consegue sustentar um estado novo sem desistir no primeiro desconforto. Que você consegue manter uma decisão interna mesmo quando a mente questiona. Esse é o verdadeiro salto. Quando você atravessa esse ponto, a repetição deixa de ser esforço e vira natural. E quando vira natural, o padrão antigo começa a perder força. É nesse momento que muita gente volta aqui e diz: eu não sei explicar, mas algo mudou. Mudou porque você deixou de brigar com o processo. E é a partir daqui que o método deixa de ser um teste e começa a virar ferramenta. Chegamos no ponto final, onde tudo se decide. Porque agora você já entendeu que isso não é sobre números mágicos, nem sobre convencer o universo a te dar algo. É sobre quem você se torna enquanto repete o código. É sobre identidade. É sobre sair do modo espera e entrar no modo comando. Quando você aplica o 369 do jeito certo, você não está pedindo um resultado. Você está se alinhando com uma versão sua que já espera a coerência da vida. E a vida responde a quem sustenta a coerência. Não responde a quem implora. Não responde a quem duvida. Responde a quem assume. Se você fizer esse teste de verdade, com presença, emoção correta e constância por 72 horas, algo vai mudar. Talvez não do jeito que o ego imagina, mas do jeito que resolve. Uma porta se abre. Uma ideia surge. Um medo cai. Um padrão quebra. E quando um padrão quebra, a realidade nunca mais volta a ser a mesma. Agora, existe um ponto que eu preciso te dizer com absoluta honestidade. Muita gente até consegue começar bem, mas não sustenta, porque as crenças antigas continuam operando no fundo. Escassez, medo, sensação de não merecimento, urgência. Enquanto essas camadas não são trabalhadas, qualquer método vira esforço. Se você ficou até aqui, algo em você já sabe que não é mais tempo de só consumir conteúdo. É tempo de aplicar, de testar, de sustentar. Então faz o seguinte, testa o código 369 por 72 horas, observa o que muda. E se você sentir que quer acelerar, aprofundar e remover de vez os bloqueios invisíveis, o caminho já está aberto. O código funciona. O campo responde.
A única pergunta que resta agora é simples. Você vai fechar esse vídeo e voltar para o velho padrão? Ou vai ter a coragem de sustentar o novo por tempo suficiente para a realidade se reorganizar? A escolha, como sempre, é sua.